Olá, a paz do Senhor! Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante em Jesus e você está aqui no nosso desafio de leitura bíblica diária. Nós estamos empenhados em ler a Bíblia toda ao longo deste ano e até aqui tem nos ajudado o Senhor e tem sido uma grande bênção. Hoje já é dia 13 de fevereiro e nós leremos os seguintes textos. Êxodo capítulo 35, versículo 10, até Êxodo capítulo 36, versículo 38. Êxodo 35, 10 até Êxodo 36, 38. Depois nós leremos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 27, dos versículos 32 até o versículo 66. Depois nós vamos ler no livro de Salmos, Salmo de número 34, versículo 1 até Salmo 34, versículo 10. E depois finalizaremos com Provérbios, capítulo 9, versículo 7 e 8. Que Deus abençoe a nossa leitura, lembrando a você que aqui na imagem desse vídeo aparecem as referências desses textos para você acompanhar e também lá no meu Instagram eu posto esta imagem para você poder compartilhar, para você poder ter aí no seu celular e facilitar. E também no nosso grupo lá no Telegram nós temos postado lá a leitura toda do mês de fevereiro, tem um PDF lá com as referências todas das leituras deste mês de fevereiro. Venha, se junte-se a nós, lá no nosso Telegram e participe, porque lá também nós compartilhamos outros materiais relacionados à Bíblia Sagrada. Que Deus possa agora nos abençoar nesta leitura e eu peço agora que você abra o seu coração e deixe a palavra de Deus alimentar a sua alma, como se fosse aquele café, aquela refeição da hora do almoço bem poderosa, para que você ganhe energia, muita energia. Êxodo capítulo 35, versículo 10. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. Aqui ele vai falar agora da confecção do tabernáculo. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a tenda do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-los e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem como durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração não foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens quanto mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor,
e todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam os fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram a usar sua habilidade para fiar o pelo de cabra também vieram. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e a entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus. Ele lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo tipo de trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto a Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o trabalho. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fio de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas umas às outras. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho.
com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada uma das cortinas longas. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas umas à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e com uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 60,5 metros de largura, 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de pratas, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos desta madeira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o norte, para o oeste, melhor dizendo. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central, ligado à meia altura das armações, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, traçado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordado com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre as 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente usando os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro preso às 5 colunas, revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Gente, aqui estão as descrições, dos materiais e como eles foram feitos. Se você digitar lá no Google, tabernáculo de Moisés ou tabernáculo do Antigo Testamento, você vai ver a imagem deste tabernáculo pronto. É muito bonito, não é tão grande, mas é lindo. Ele era um tabernáculo móvel que Deus assim havia ordenado que eles construíssem. E é muito bonito você olhar ali a confecção. Foi tudo feito do melhor material e da melhor forma possível, Deus é maravilhoso nesse sentido,
Agora nós vamos ao Novo Testamento, nós vamos lá em Mateus, capítulo 27, nós vamos ler dos versículos 32 até o 66. Vamos encaminhar aqui para o desfecho final, né, da condenação e a crucificação de Jesus. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então, saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, quando provou, recusou-se a beber. Jesus, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então, sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava preso uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o Rei dos Judeus, o Rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma maneira. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem para salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com o que havia acontecido e disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo, como acharem melhor.
Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Mas nós sabemos que de nada adiantou, pois ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós leremos isso na leitura de amanhã. Salmo de número 34, versículos de 1 a 10, dizem assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis. Pois os que temem o Senhor terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões fortes e jovens passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Aleluia! Louvado seja Deus! Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8 dizem assim: Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê ao trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, e eu peço agora que ela alimente o coração deste meu irmão, desta minha irmã. Que ela seja, meu Deus, uma grande bênção e que ela produza fruto nesta terra para esta pessoa e para aqueles e aquelas com as quais ele convive. E também, meu Deus, que ela seja e agora produza fruto para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus pela leitura da palavra de Deus e nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Fique com Deus.